Passamos a palavra ao professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para a abertura da solenidade. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas para um momento muito importante desta Faculdade de Educação. Um momento em que o Departamento de Metodologia do Ensino de Educação Comparada e a congregação da Faculdade de Educação outorgarão o título de professora emérita à professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Dou por aberta esta cerimônia. O professor Dr. Aguinaldo Arroio, para a condução da mesa, a professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Do mês de outubro de 2019, às 16 horas, perante o senhor professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, do senhor professor Dr. Vinícius de Macedo Santos, vice-diretor da Faculdade de Educação da USP, do senhor professor Dr. Aguinaldo Arroio, chefe do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, senhora professora doutora Miriam Krasuchik, professora emérita da Faculdade de Educação da USP, senhora professora doutora Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno, professora titular do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação e decana da Faculdade de Educação, com a presença dos membros da Igreja Congregação, do corpo docente, discente e técnico-administrativo da Faculdade de Educação, demais autoridades, amigos e familiares, compareceu a professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho, a quem a Igreja Congregação desta unidade, em sessão ordinária de 30 de maio de 2019, outorgou o título de professora emérita da FEURSS, com base no artigo 93 do Estatuto da USP, considerando a sua grande contribuição prestada, quer no campo da pesquisa, quer nas suas atividades didáticas de formação de pesquisadores. Nesta data, em sessão solene, o professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para a entrega do diploma alusivo ao referido título à professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Após a abertura da cerimônia, as professoras doutora Miriam Krasuchik e Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno saudarão, em nome da Faculdade de Educação, a professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Lavrado este ato, é nele assinado pelas autoridades de início referidas e por mim, Sidney Mauro Fontanetti, assistente técnico acadêmico da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Homenagem à professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Num tempo em que o país parece caminhar para trás, em que a educação e a ciência são colocadas em xeque, em que as concepções pedagógicas devidamente fundamentadas e laboriosamente construídas têm sido desqualificadas, em que a função social das universidades públicas, entre elas a Universidade de São Paulo, é posta em dúvida, a Faculdade de Educação e o Departamento de Metodologia do Ensino de Educação Comparada prestam esta justa homenagem a uma professora que, por décadas, semeou os valores que neste momento estão sob ataque. A professora Ana Maria Pessoa de Carvalho encarna todas as qualidades que essa instituição cultiva e admira.
imbuída do melhor espírito público, dedicou-se à formação de professores e pesquisadores, à produção de novos conhecimentos, à melhoria da educação básica e à gestão acadêmica e administrativa. Sempre com olhos no futuro, fundou o Laboratório de Ensino de Física, que muito tem contribuído para a renovação dos métodos de ensino de ciências, produziu materiais didáticos, orientou teses e dissertações, coordenou projetos de pesquisa em parceria com a escola pública, desenvolveu modelos de estágio, participou ativamente de entidades científicas nacionais e internacionais e não mediu esforços para criar a Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, impactando diretamente a formação de milhares de professores em atuação nas redes de ensino estadual e nas várias redes municipais que essa fundação atendeu. Com firmeza e sensibilidade, dirigiu a Faculdade de Educação em momentos muito importantes para os rumos da unidade. Durante a sua gestão, deu-se a maior reformulação do currículo da licenciatura em Pedagogia desde a sua fundação, a criação das habilitações integradas e também a organização do programa de pós-graduação em áreas de concentração. Mesmo que, talvez, a maioria das pessoas aqui presentes desconheça os formatos anteriores, essa mesma maioria, todos vocês, podem supor o que essas modificações significaram à época. Apegados como somos às tradições e ao já conhecido, ousar uma outra configuração curricular da graduação ou da pós requer longas horas de estudos, debates, negociações e muito trabalho. Empenhada em preparar a FEUSP para a chegada do novo milênio, a professora Ana Maria liderou o processo que culminou na implementação das mudanças que sintonizaram os serviços prestados pela unidade às demandas do início do século XXI. Com a outorga do título de professora emérita, a professora Ana Maria de Pessoa de Carvalho, a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo enaltece a coragem e a dedicação de uma cientista e educadora à frente de seu tempo. Alguém que, simultaneamente, contribuiu para que a pesquisa sobre a docência alcançasse patamares elevados e para que a instituição onde tem atuado por tantos anos possa cumprir a sua responsabilidade social. Professora Ana Maria, muito obrigado pelo seu exemplo, em nome da congregação da Faculdade de Educação. Palavras de saudação da professora doutora Miriam Krasuchik, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Amigos, colegas, agradeço a honrosa incumbência de saudar a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, o que me levou a rememorar a convivência ininterrupta quase 60 anos. Quase adulta eu vou. O título otorgado pela Faculdade de Educação é honraria merecida pela sua notória contribuição à educação, tanto por ensino de ciências, quanto na formação de pesquisadores e professores, sendo emblemática a data escolhida para essa cerimônia, o Dia do Professor. Como me disse Ana Maria, quando eu recebi o título de professora emérita, a nossa amizade impede uma análise impessoal da sua carreira. Me foi impossível fazer isso. É parte importante a influência de emoções na apreciação da amplitude dos seus trabalhos, seus indiscutíveis méritos reconhecidos no nível nacional e internacional. Hoje, quando frequentemente é feito uso inadequado de fatos, negando sistematicamente dados científicos oriundos de pesquisa, é premente que se ensine ciências na escola de todos os níveis, pois tem um papel significativo na compreensão, respeito e participação dos alunos, impactos sociais, como são, entre muitos outros exemplos atuais, a obrigatoriedade da vacinação, que é contestada, a preservação ambiental e a justiça social. Em recente publicação da revista Educational Researcher, reforçando essa necessidade, que é a revista que mais congrega educadores do mundo inteiro, a associação é enorme,
um artigo escrito por Rebecca Turner discutiu como educadores podem e devem enfrentar a rejeição de ciência, um problema mundial e do qual, infelizmente, não estamos isentos, ao contrário. Ao contrário, muitos fatos recentes evidenciam a negação de dados da pesquisa e o desmerecimento da própria atividade de investigação e de instituições onde são efetuadas, como a universidade. Daí a importância do trabalho da Ana, que continua ecoando na formação de cidadãos conscientes como uma missão assumida pela FEUSP e seu projeto acadêmico, né? De 218 a 222, promover a educação como um fenômeno social complexo de interesse público. Isso é o que a faculdade pretende. Por isso a importância da Ana. A nossa convivência começou em 64, no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, não existia ainda a Faculdade de Educação, funcionando um prédio acanhado na Rua Gabriel dos Santos, mas que tinha alguns dos melhores alunos da época, hoje muitos deles cidadãos e profissionais renomados, alguns deles até já professores eméritos da Universidade de São Paulo. Eu fiquei muito assustada quando vi essa notícia. Porque eu já tinha experiência de alguns anos. A Ana era recém-formada e professora substituta no curso noturno. Nos demos bem desde o início, pois partilhamos laboratório, nosso interesse em dar aulas práticas, como um componente significativo de incorporação. Coworking já funcionava bem, né? Tanto que nossas teses de doutorado, orientados pela professora Amélia Domingues de Castro, a quem nós homenageamos de todo o coração, né? Trataram das repercussões do PSSC, o Oficial Science Study Technique, e do BSF, Parallel of Science, que eram projetos que nós usávamos. Já antevendo o seu potencial de trabalho, ela foi convidada a se dedicar em tempo integral à Faculdade de Educação, onde licionaria a disciplina prática de ensino de física. Ficou demonstrada a validada decisão dos gestores da época, que pela brilhante carreira da contratada, que culmina hoje com esse título. Embora o ensino de ciências tenha sempre sido um pano de fundo, seu percurso desdobrou-se em muitas trilhas diferentes e muito entrelaçadas, pelo interesse em ensino e aprendizagem. Merecem destaque nesse processo docência e pesquisa, formação de professores, relacionamento com instituições nacionais e internacionais, publicação e gestão, entre outros. Suas aulas e cursos sempre foram apreciadas pelos alunos, principalmente a licenciatura, o que estreitou o relacionamento da FEUSP com outros institutos da universidade. Conseguiu, com suas ideias originais, metodologias ativas, abertura para o diálogo, reconhecimento da importância da formação pedagógica para os futuros professores, que culminou com uma série de mudanças que foram feitas na sua gestão. Um passo importante nesse caminho foi estreitar as relações da FEUSP com universidades brasileiras e internacionais e instituições como CAPES, CNPq, FAFES, SPF, Academia Paulista de Educação, internacionais como a International Commission on Physics Education, a IUPAC. Compondo a diretoria dessas associações, a Ana sempre destacou inovação, corajosa, capaz de defender seus pontos de vista, muitas vezes originais, firmou uma liderança incontestável pela sua capacidade de ver um problema de vários anos, que eu sempre admirei muito, e diferentes soluções, que é uma das qualidades que eu considero admirável na nossa trajetória. Mesmo na participação de bancas, continua exercendo a docência, a capacidade de fazer questões inteligentes e provocativas, que estimulam os candidatos a exporem com mais clareza suas ideias e resultados,
o que contribui para o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos com a formação de grupos locais, que dão continuidade e mantêm relações com a FEUSP, constituindo uma rede colaborativa de investigação. Assim semeou e ainda cultiva grupos de trabalho na UFMG, na UFRJ, na UFBAC, na UniOeste, vários campos da Unesp, por isso que o Nardi está aqui, por exemplo, né? Que continuam trabalhando e formando esse grupo. Na trilha da docência, seu trabalho resultou em um número impressionante de publicações. Entre elas, livros que são referências obrigatórias para os que trabalham na formação de docentes. Sua capacidade de compor diferentes grupos em coordenação conjunta com a professora Amélia Domingues de Castro resultou na organização do livro Ensinar a Ensinar, já em sua segunda edição, e que tem a característica de ter a participação de colegas do departamento com o objetivo, que não necessariamente de ciência, com o objetivo de melhorar a educação em todos os níveis. Previu a importância da tecnologia, produzindo materiais didáticos em vídeos para as séries iniciais do ensino fundamental, por exemplo, o que demonstra seu interesse por alunos de iniciantes. Esse esforço sempre foi baseado na pesquisa realizada por seus alunos, orientandos e parceiros. Com suas reconhecidas qualidades, capacidade de administração e amplo espectro de relacionamento dentro e fora da FEUSP, foi natural que fosse convidada para dirigir a faculdade, onde realizou uma marcante gestão, como já foi exemplificado pelo Marcos. Como sempre, deu prioridade à melhoria das condições de trabalho de professores, funcionários e alunos. Com verba da FINEP, instalou no bloco B espaços para grupos como o LAPEF, Laboratório de Pesquisa em Ensino de Física, que permite hoje o ensino à distância, mostrando a visão vanguardista da Ana Maria. Então é muito agradável passar no laboratório e ver o pessoal fazendo troca pelo Skype com alunos em outros continentes. Quando lhe perguntaram qual o seu melhor feito durante a gestão, disse que considerava a constituição da FAF, Fundação de Apoio à Pesquisa da Faculdade de Educação, a ação mais significativa. De fato, graças à instituição, foram postos em ação inúmeros projetos para aperfeiçoamento de docência da escola pública com o PEC, Formação Universitária Estadual, quando, por exemplo, 1.749 professores efetivos dos anos iniciais da rede pública de São Paulo, envolvendo que trabalhavam praticamente em 150 municípios, foram atendidos e obtiveram assim um título e preparação melhor para dar suas aulas. Né? Sempre respeitei suas decisões e solidariedade, a que recorri em várias encruzilhadas da minha vida. Eu nunca tomei uma decisão importante sem gostar de conversar com a Ana antes, como foi o fato de ingressar ou não no doutorado, fazer concurso de livre docência, disputar eleições para a reitoria e para a diretoria da FEUSP e para a vice-reitoria da USP. Em todos os casos, eu fui muito bem aconselhado. Todas essas atividades de grande compromisso profissional e pessoal exigem tempo e dedicação, que Ana Maria faz de forma generosa, em um clima de respeito e de doação de uma grande pessoa como é. Raramente deixou de atender convites para eventos distantes que lhe permitiram conhecer novos lugares, conviver com pessoas de diferentes culturas, que sempre ampliaram sua visão de mundo e contribuíram para a afirmação de sua personalidade firme, ética, companheira, sempre que muito querida na convivência.
Essa trajetória revela uma pessoa pertinaz, empreendedora, cordial, generosa, eu repito de novo, e hospitaleira, que sempre nos ofereceu um cafezinho. Eu morava aqui perto e não de longe, mas mais importante e acima de tudo, com companheirismo e apoio do marido Luiz Carlos, formou uma linda família com 3 filhos, todos profissionais, e seus 7 netos, que eu suponho estão aqui. Né? Eu sempre recebi seu carinho e atenções, como muito importante, como ganhar ovos recheados de chocolate e fazer uma pasta com os filhos, e depois provavelmente talvez continue fazendo com os netos. Se não, de qualquer forma, eu estou esperando. O cookies de Natal, né, que fazem parte da tradição, sem os quais essas festividades, para mim, são incompletas, o que torna muito difícil reiterar todo o meu reconhecimento, admiração, amizade e gratidão por partilhar desse momento em que você recebe seu novo título. Parabéns. Registramos neste momento e agradecemos a presença do professor Dr. Maurício Pietrecolo Pinto de Oliveira, representando neste ato o professor Rogério Rosenfeld, presidente da Sociedade Brasileira de Física. Palavras de saudação da professora doutora Belmira Amélia de Barros Oliveira Bueno, professora titular do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada e decana da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu quero dirigir aqui, primeiramente, meus cumprimentos a todos os integrantes desta mesa, não é? Os diretores, o professor Marcos Neira, professor Vinícius de Santos, o chefe do nosso departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada, professor Aguinaldo Arroio, professora emérita Miriam Krasiuschik, nossa homenageada, a professora Ana Maria. Quero estender meus cumprimentos a todos os presentes, professores, alunos, ex-alunos, colegas, funcionários e os familiares da professora Ana Maria. É uma alegria muito grande ver este auditório repleto, representando todo o carinho, não é, que todos sentem pela professora Ana Maria. Eu vou me dirigir agora, particularmente, à professora Ana Maria. Querida Ana Maria, foi com enorme alegria que aceitei o honroso convite vindo do professor Aguinaldo Arroio para prestar esta homenagem a você, colega com quem convivo desde que me integrei à Faculdade de Educação em 1973 como docente da área de didática no Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada. Lá se vão 46 anos, repletos de acontecimentos, experiências e relações. Vacilei muito, mas não tive alternativa, senão valer-me de minha memória para homenageá-la. E por meio dela, dar o meu testemunho da figura extraordinária que você é e sempre foi, como professora, pesquisadora e gestora desta casa. Com o passar dos anos, a memória, embora nem sempre fiel, é a companheira cada vez mais constante na difícil tarefa que nos impomos de dar sentido às nossas vidas. Como disse, encontrei-me com você em 1973. Tempos marcados por grandes mudanças e desafios, porém, lamentavelmente atravessados por medos e inseguranças de todo tipo, decorrentes da ditadura sob a qual vivíamos. Na universidade implantava-se a reforma universitária. Com ela nascia a Faculdade de Educação e seus departamentos, cujas raízes deitavam no Departamento de Educação da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, incluindo o Colégio de Aplicação,
que fora fechado pelo governo militar havia poucos anos. Naturalmente, você conhece melhor essa história por tê-la vivido de perto, mas quis trazê-la à lembrança a fim de melhor situar seu papel no novo contexto que então se desenhava. Cada departamento, a seu modo, naquele tempo, buscava identificar seu lugar na nova estrutura. O EDM, sob a liderança da professora Amélia Domingues de Castro, buscava sua identidade, empreendendo esforços para imprimir uma afeição teórica de marcas piagetianas, tanto no ensino como na pesquisa. Não se descurava, no entanto, do exame de outros autores, particularmente os que tratavam de conceitos e concepções de ensino, dentre outros temas relacionados ao objeto primordial de um departamento voltado principalmente à didática e às metodologias do ensino, naquele tempo, práticas de ensino. Durante anos, buscamos construir essa identidade, o RG do EDM, como então se dizia. Você participou ativamente desse projeto desde seus primeiros impulsos. Assumiu uma explícita concepção piagetiana de ensino e pesquisa. Dedicou-se tenazmente à pesquisa sobre o ensino de física, depois ampliado para o ensino de ciências, bem como buscou delinear princípios para estruturar os estágios supervisionados no âmbito de discussões mais amplas sobre as licenciaturas. Na verdade, quase tudo estava por ser feito, face à implantação de duas reformas que nos atingiam diretamente, a reforma universitária e a do ensino de primeiro e segundo graus. Foi nesse momento que a conheci. Para mim, um privilégio, pois aprendi muito com você. Sempre ao lado e em parceria com Miriam Krasiuschik, como agora está, continua, você buscava conceber nossa faculdade, colocando seus olhos e nossos olhos no futuro, dotada de forte espírito empreendedor, já despontava como uma de nossas lideranças, e assim você se firmou ao longo dos anos. Suas posturas e convicções deixavam entrever claramente que não bastava termos nascido como instituição. Era necessário impulsionar e fortalecer a Faculdade de Educação, fazê-la crescer, adquirir marcas próprias, projetar-se no cenário nacional e internacional. Isso você fez de forma exemplar, como professora, pesquisadora e gestora desta casa. Com essa visão, você assumiu várias funções acadêmico-administrativas dentro e fora da universidade, como no CNPq, na CAPES, e em associações científicas nacionais e internacionais. Aqui na FEUSP, além de participar dos colegiados, você assumiu com coragem e dinamismo os cargos de diretora e vice-diretora. Claro, primeiro vice-diretora, depois diretora. Dentre muitas iniciativas tomadas e lideradas por você, considero justo destacar duas que foram de grande significado para a faculdade: a implantação do ensino de segundo grau na Escola de Aplicação e a criação da FAF, Fundação de Apoio à Faculdade de Educação, da qual foi diretora executiva e presidente do Conselho Curador. Por ambas, você batalhou arduamente. Ao fazer essa retrospectiva, dei-me conta de que você foi uma de minhas mestras no aprendizado da vida acadêmica. Quero dizer, no aprendizado de valores que instauram relações férteis com a universidade. Isso não se adquire de repente, uma vez que se opera por meio de uma transmissão paulatina, quase imperceptível, que ocorre na convivência institucional cotidiana ao longo dos anos. Faço aqui uma analogia com a ideia de educação como iniciação que Richard Peters desenvolveu ao tratar das relações entre ética e educação. Para esse filósofo, a educação é um empreendimento moral que diz respeito a processos por meio dos quais transmitimos àqueles que educamos aquilo que é valioso para nós, desejando neles despertar
o desejo de realizarem essas mesmas coisas. Entendo que esse processo ocorre similarmente na vida acadêmica, entre colegas, visto que aí também somos iniciados no aprendizado de valores. Não de quaisquer valores, como diz Peters, mas daqueles que têm um valor intrínseco que se liga ao próprio fato de praticar certas atividades e com isso favorecer no outro o desenvolvimento de atitudes que se considera desejáveis por si mesmas. Ao transmitir valores de dedicação à docência, à formação de alunos, à busca de conhecimento, dentre outros que dizem respeito à natureza e à causa da universidade, você despertou em mim o desejo de desenvolver esses mesmos valores. Imagino que, do mesmo modo, você formou, educou e iniciou seus discípulos no aprendizado de valores intrínsecos ao ofício de ensinar, de pesquisar, de se dedicar à educação e à ciência. Em você, a expressão engajamento institucional, entre aspas, tão frequente nos relatórios e pareceres acadêmicos, tomou forma viva e coerente pela força de suas convicções. Mulher visionária de pensamento e ação, você olhou de forma singular para o futuro da Faculdade de Educação, ao transmitir valores tão essenciais para a construção da nossa instituição. Por isso, foi capaz... Desculpe, eu já volto. Eu não consigo ser engraçada como a Miriam, lamento. Por isso você foi capaz de se abrir para outros campos e abordagens, dando asas a seu espírito empreendedor, sempre ávido por novos horizontes. Essa abertura foi provavelmente fruto da iniciação que você teve com seus grandes mestres no curso de Física da USP, como Abrão de Moraes, César Lattes, José Goldenberg, Rômulo Pieroni, Ernesto Hamburger. Que inveja! Em seu memorial, você afirma que as aulas do professor Abrão de Moraes são inesquecíveis e até hoje, quando se discute a integração entre ensino e pesquisa, suas aulas e sua influência na formação dos jovens são tomadas como exemplo. Como docente de didática, eu olhava para suas iniciativas sob um ângulo externo, atenta ao modo como você se conduzia em sua área. Lembro-me, por exemplo, de seu empenho em trazer para a faculdade alunos do antigo ensino de segundo grau, sempre de escolas públicas, a fim de que seus alunos de prática de ensino de física tivessem a oportunidade de dar aulas e, ao mesmo tempo, pudessem contar com a análise e crítica de seus colegas de classe. Você filmava essas aulas, visando propiciar análises mais objetivas, mais rigorosas, e para que o próprio aluno ou aluna que deu a aula pudesse também se observar. Eu achava essa experiência admirável, não apenas pela originalidade e ousadia, mas sobretudo porque exprimia sua dedicação e interesse pela formação dos alunos. De fato, o foco de seu trabalho sempre recaiu sobre o ensino e as práticas de ensino de física e de ciências, assim como na pesquisa sobre essas práticas, incluindo os estágios supervisionados. Nesse setor, sua liderança também se fez notória desde sua tese de doutorado, defendida em 1973, versando sobre o ensino de física na Grande São Paulo. Embora eu tenha sido uma observadora à distância, pelo fato de não pertencer à sua área, pude notar que o rol de cursos e atividades que você desenvolveu ou dos quais participou foram se desdobrando continuamente ao longo dos anos em novos temas de estudo, evidenciando sua busca constante para promover avanços no conhecimento. Por essa razão, compreendo a importância que você sempre deu
para estabelecer e manter contato com pesquisadores de outras universidades do Brasil e de outros países. Isso se deu de muitos modos, pela participação de congressos, de associações científicas, visitando universidades, trazendo professores visitantes para a Faculdade de Educação. Esse é um dos traços visíveis de seu perfil de pesquisadora que sempre me chamaram a atenção. Por isso, tentei me espelhar em você muitas vezes, contudo, sem conseguir alcançá-la. Você orientou mais de 80 pesquisas, publicou mais de 200 trabalhos, a maior parte dos quais sob a forma de artigos científicos. Você honrou a publicação de todos ou quase todos os estudos que orientou. Que feito admirável. Tiro o meu chapéu. O largo reconhecimento de sua contribuição científica por parte da comunidade acadêmica decorre desse trabalho intenso e diuturno e que inegavelmente projetou a Faculdade de Educação e a USP no campo do ensino de ciências, no Brasil e no exterior. Recentemente, passou-me pelas mãos um artigo que em breve deverá ser publicado na Oxford Research Encyclopedia of Education, versando sobre o ensino de ciências na América Latina e foco sobre a pesquisa na sala de aula. Nele, vários de seus trabalhos são citados, assim como outros de vários pesquisadores formados por você. Essa referência corrobora o que acabo de afirmar sobre sua contribuição inequívoca na consolidação da área de ensino de ciências no Brasil e além de nossas fronteiras. A essa tenacidade juntam-se outros traços de seu perfil acadêmico, dos quais destaco seu espírito coletivo, capaz de colocar os interesses institucionais e da comunidade acadêmica mais ampla acima daqueles especificamente de sua disciplina, como minhas lembranças me permitiram confirmar em duas passagens que menciono a seguir. Na década de 1980, quando vários eventos começaram a ser organizados na área de ensino, em virtude das imprecisões que caracterizavam as disciplinas das licenciaturas, você tomou uma das dianteiras e promoveu na FEUSP, em 1983, o Encontro Nacional de Prática de Ensino. Em dezembro do mesmo ano, a PUC do Rio de Janeiro promoveu o segundo seminário A Didática em Questão, do qual participei em sua companhia. Supostamente, esse seminário não dizia respeito à sua área, mas sua visão mostrava que sim. 2 anos depois, quando esses mesmos eventos ocorreram em São Paulo, um na PUC, outro na FEUSP, novamente você participou de ambos. Importante lembrar que, ao final, foi tomada a decisão de juntar esses 2 eventos em um único, por se reconhecer a dificuldade, se não a impossibilidade, de demarcar as fronteiras entre as duas áreas. Naquele momento, nasceu o ENDIP, Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, cuja série se mantém até os dias de hoje. Seu papel de liderança naquele processo foi fundamental para favorecer os avanços teóricos na área de ensino de modo mais integrado e articulado. Outro fato permite perceber sua capacidade de pensar o futuro com ousadia. Em 1990, a FEUSP foi contemplada pelo programa USP BID1, em que se destinava a promover o intercâmbio científico entre pesquisadores da USP e do exterior. Internamente, a proposta provocou grandes tensões e desentendimentos, visto que alguns colegas defendiam que nosso plano incluísse apenas a vinda de pesquisadores de notório saber, posicionando-se contrariamente à ida de nossos docentes para estágios no exterior. Diante do impasse, seu apoio restrito à proposta original, bem como da professora Miriam, elas sempre andaram juntas, né? Ela confirmou que uma fazia o que a outra fazia, se ouvindo, né? Foi decisivo para que um grupo expressivo de colegas da Faculdade de Educação
se dirigissem a diversas universidades norte-americanas e europeias para realizar intercâmbio científico. Essa experiência trouxe ganhos significativos para a Faculdade de Educação, sobretudo favoreceu a implantação de novas áreas temáticas na pós-graduação, além de publicações e colaborações diversas que se solidificaram ao longo dos anos. Esse foi o primeiro programa de internacionalização da FEUSP, para o qual sua visão de amplo alcance e seu apoio foram mais uma vez decisivos para firmar os rumos da Faculdade de Educação. Eu não poderia encerrar esta homenagem sem me referir a mais alguns traços de sua pessoa, particularmente sua capacidade de conciliar certa sisudez quando se tratava de cobrar responsabilidade e respeito institucional, com um modo humano de acolher e mostrar solidariedade com aqueles que estavam ao seu redor. Certamente porque você soube compreender que a vida acadêmica também depende do calor das relações de afeto e de momentos de descontração. Seu jeito jocoso de lidar com as coisas também ajudou muito. Eu não quis falar engraçado. Não posso, por isso, deixar de trazer aqui a lembrança de nossas confraternizações de final de ano, quando, por anos a fio, você nos recebeu em sua casa. Esteja certa de que seu espírito generoso e agregador alimentou nossos afetos, nossas boas relações, tudo regado com muita alegria, ingrediente fundamental para a continuidade de nosso trabalho no ano novo que se aproximava. Jamais irei me esquecer daqueles tempos memoráveis que nos marcaram de modo indelével. Seu legado, sobretudo o modelo de professora e pesquisadora dedicada integralmente à universidade, tem sido fonte de inspiração para muitas gerações. Sobre você posso dizer que é uma verdadeira servidora pública. Vou falar de novo. No sentido mais profundo que essa expressão pode ter, aquela que serve, que se dedica, que se entrega à causa da coisa pública. Por tudo que você fez em prol do engrandecimento da Faculdade de Educação e da Universidade de São Paulo, você é merecedor do título de professora emérita. Ao homenageá-la, quero também agradecê-la em meu nome, em nome desta instituição, como decana, pela riqueza que você nos deixa. Registramos e agradecemos a presença da senhora Suzana Domingues de Castro, filha da professora doutora Amélia Americano Domingues de Castro, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Neste momento, o professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da faculdade, para a entrega do diploma do título de professora emérita, otorgado pela Congregação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Foi o melhor que eu consegui fazer até hoje. Vou fazer a leitura do conteúdo para que todos saibam. Esse diploma que parece o diploma do doutorado, segundo a professora Ana Maria. Parece. O professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais, nos termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo,
e tendo em vista a resolução da congregação em sessão realizada no dia 30 de maio de 2019, confere à professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho o título de professora emérita, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a esta unidade. São Paulo, 15 de outubro de 2019. Passamos a palavra à professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu agradeço, primeiro, a presença de todos, colegas, professores e professoras, funcionários e funcionárias, amigos e amigas, e principalmente os meus familiares, meu marido, meus filhos, meu irmão e meus netos. Estão aí, que eu vi lá embaixo. Queria agradecer em especial aos professores doutores Marcos Meira e Vinícius Macedo, digníssimos diretor e vice-diretor dessa faculdade, que levaram à congregação a ideia de comemorar os 50 anos da Faculdade de Educação como uma homenagem aos professores que os departamentos considerassem como merecedores do título de eméritos. Assim, os meus agradecimentos se estendem ao Departamento de Metodologia de Ensino que me indicou e à congregação da FEUSP que aprovou minha indicação. Eu ouvi uma vez, e uma fala, não pode ser outra, da professora Miriam, que a carreira acadêmica tem dois momentos culminantes. A defesa de doutorado, que é quando a profissão realmente se inicia, e a homenagem ao professor emérito, quando ela termina, quando é seu fim. Mas entre esses dois pontos da minha vida acadêmica, muita coisa aconteceram. E são alguns desses eventos que eu gostaria de recordar nesse momento. E agradecer às pessoas que comigo trabalharam, ajudando a transformar as ideias que surgiram em nossa discussão em ações práticas, que saindo do plano do ideal, puderam realmente influenciar o ensino, a pesquisa em educação e educação para as ciências. Assim que terminei meu doutorado, fui colocado entre dois focos. O Instituto de Física e a Faculdade de Educação estavam discutindo a criação de uma pós-graduação em interunidades. Sendo a única física filha do Instituto e professora da educação, tinha a obrigação moral de ajudar a professora Ernesto Hamburger e Dona Amélia Domingues de Castro a concretizar esse programa. O programa de pós-graduação em interunidades e ensino de ciência, já pensado à época para congregar todos os institutos científicos que formam licenciandos, mas começando inicialmente a duras penas pela física e educação, e a processos mais ampliando para englobar também o Instituto de Química e Biologia, proporcionou uma maior interação da Faculdade de Educação com as áreas científicas. Os mestres e doutores formados por esse programa são hoje os líderes da área de ensino de ciência nas universidades desse Brasil.
deixo aqui minha admiração por esses dois mestres que tinham visão de futuro e garra para transpor os obstáculos acadêmicos. Gostaria de agradecer à Faculdade de Educação, que, quando da sua reforma, nos proporcionou aos professores de metodologia de ensino os laboratórios didáticos. Nós fomos privilegiadas. Desculpe os outros professores, mas os professores de prática de ensino foram privilegiados. O meu, ou seja, o laboratório de física, foi imediatamente renomeado para Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física, o LOPEF, e fui buscar dinheiro para reformá-lo, de tal jeito que pudesse acolher os meus orientandos. Ter um local para os orientandos ficarem era muito importante para mim, pois o meu objetivo era formar um grupo de pesquisa, onde um trabalho falasse com o outro e que todos soubessem o que cada colega estava pesquisando e que as revisões bibliográficas e os referenciais teóricos fossem compartilhados, compreendidos e estudados pelo grupo, e que um mestrado ou um doutorado construísse um degrauzinho a mais no conhecimento de como ensinar e aprender física. Isso só era possível se todos, além de se conhecerem não só pessoalmente, mas também intelectualmente, tivessem uma amizade que permitisse que as argumentações divergentes durante as discussões e que essas discussões fossem realizadas no grupo sem reservas e sem medo. E para isso precisava ficar todo mundo junto e todo mundo participando sempre juntos. No início, quando não podia deixar de ser, começamos nossas pesquisas com o Piaget de Dona Amélia, minha orientadora de doutorado, e buscamos entender como as crianças e adolescentes construíram os conceitos físicos que estavam no cotidiano dos sujeitos. Até hoje, temos na salinha do LAPEF um quadro que mostra a evolução do conceito de campo, resultado de um dos doutorados do grupo. Está lá. O direcionamento das pesquisas do LAPEF várias vezes sofreu inflexões importantes por problemas trazidos para os novos orientandos. Assim passamos quase sem perceber, pois os dois temas estavam interligados, das pesquisas em evolução dos conceitos para a evolução histórica dos conceitos físicos e o entendimento dos alunos sobre os textos originais dos cientistas propositores desses conceitos. Foi uma fase muito rica e produtiva. Montes de artigos nacionais e internacionais. Como subproduto desses trabalhos de investigação, além de artigos e livros, tinham muitos materiais didáticos e conhecimento de como utilizá-los em sala de aula. E eles serviram de base para um projeto FAPESP Escola Pública, em que participaram 6 professores, envolvendo cerca de 1.200 alunos dos cursos médios de escolas oficiais. Mas a influência mais forte e duradoura foi trazida por uma mestranda que chegou com um problema muito confuso de formação de ensino de física para professoras primárias. Mas depois de muita discussão no LAPEF, conseguimos propomos da seguinte forma: os alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental conseguem explicar fenômenos físicos?
nunca tínhamos trabalhado nesse nível de ensino. Física é conteúdo de 2º grau. Esse era um problema para nós também. E o que era explicação física? Voltamos de novo a Piaget, a Rolando Garcia. Trouxemos Garcia para um curso na Faculdade de Educação. E desta vez, não só um mestrado foi defendido, mas conseguimos verba para a produção de 15 vídeos, todos realizados durante o ensino experimentais de física em sala de aula de diversas professoras do Fundamental 1 em escolas oficiais da cidade de São Paulo. Esses vídeos tiveram muita repercussão entre as professoras e também na Secretaria de Educação e Ministério de Educação. Tendo por base esses vídeos, propusemos desenvolver um projeto de pesquisa Universidade Escola Pública junto à FAPESP, voltado para a formação em serviço das coordenadoras pedagógicas em ensino de ciências. Não só para a pesquisa e informação de professores, esses vídeos foram importantes. Para nós, no LAPEF, também foram muito importantes. Vários trabalhos de mestrado e doutorados foram elaborados tendo os vídeos como instrumento de pesquisa, pois agora podíamos ver e rever as falas dos professores e dos alunos. As etapas da construção do conhecimento físico pelos alunos foram delineadas e o conceito de alfabetização científica foi definido. A gente conseguia ver e rever de novo tudo que o aluno falava e que o professor falava. Mas a importância principal foi descortinar para nós, professores de física, que sempre investigamos o ensino e aprendizagem de grau médio, toda a beleza que é trabalhar com alunos e professores dos primeiros anos do fundamental. Foi outro mundo, novas aprendizagens, construção de novas relações, pois não podíamos trabalhar somente com a física. Agora o conteúdo a ser ensinado era ciências, e o LAPEF cresceu, encampando também a produção de problemas de ensino e aprendizagem de conceitos de biologia. E começou a discussão muito grande com o laboratório de biologia, que é do lado. Não, isso é meu, isso é teu. A gente se dá bem, mas teve problemas. E, consequentemente, incluímos biólogos do nosso grupo. Qual vai ser o biólogo? Não, vai ser aquele, o teu orientando. Pode ficar sossegada, é a teu orientando. Trabalhando em pesquisa sobre ensino, aprendizagem e formação de professores em sala de aula no ensino fundamental ao grau médio e preparando material instrucional para essas investigações, nada mais natural do que a sistematização pelo grupo do LAPEF da metodologia de ensino utilizada, o ensino por investigação. Cada pesquisador e pesquisadora do grupo sistematizou uma faceta do ensino por investigação. Publicamos um livro que está sendo referência para a seleção de mestrado em ensino de ciências. Olha só, por essa nós não esperávamos. Estamos na homenagem a uma professora emérita e, como só eu estou recebendo esse título, sinto um pouco constrangida, pois desde o começo da carreira nunca trabalhei sozinha.
sempre recebi muito apoio de grupos dos professores do ensino fundamental e médio e principalmente dos orientandos, em que em cada época participaram do LAPEF. E é com eles que gostaria de dividir esse título. Muito obrigada. Homenagem dos ex-alunos e pesquisadores que passaram pelo Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física, LAPEF, a professora doutora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Palavras do professor Dr. Marcos Garcia Neira, diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para encerramento dessa solenidade. Nós queremos agradecer novamente a presença de todas as pessoas, dizer que são sempre bem-vindos e bem-vindas à Faculdade de Educação, principalmente um momento como esse, numa data como essa, em que a unidade festeja e homenageia uma das suas mais queridas professoras. E a professora Ana Maria, ela pediu para fazer uso da palavra mais uma vez, mas nós já damos por encerrada a cerimônia, então logo ela fala. Eu insisto para fazer uso da palavra, que eu quero convidar todos para tomar um vinho e a gente conversar, sem estar aqui na mesa e vocês sentados. Nós vamos na sala da congregação para tomar um copo de vinho.